2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 15. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 15. Hoje é a penúltima mensagem desta série que nós estamos trabalhando desde o final de maio, né? Nós começamos a trabalhar essa mensagem no final de maio. E hoje é a penúltima mensagem, nós temos ainda a mensagem da semana que vem, e nós vamos encerrar com chave de ouro, amém? Porque na outra semana ainda é dia dos pais, amém, queridos? E nós vamos selar, sim, uma bênção, vai ser uma bênção, amém? Em nome de Jesus. Amados, hoje eu quero falar sobre algo de muita relevância. Existe um princípio da palavra de Deus chamado primogenitura. O que é primogênito, pastor? É aquele que nasce primeiro? Não, você vai descobrir que primogênito não é quem nasce primeiro. Dentro do princípio da palavra de Deus, existem bênçãos específicas para os primogênitos. Amém? Então o tema da nossa mensagem, dentro da série Paternidade Espiritual, nós vamos falar hoje sobre a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura. Quem são os filhos primogênitos de um pai espiritual? Amém? Para a gente entender essa mensagem, né? Lógico que a gente vai trabalhar alguns textos para falar da primogenitura, mas eu acho que eu poderia ter usado Josué, eu poderia ter usado José, eu poderia ter usado Davi, eu poderia ter usado muitas figuras, mas eu acredito que a figura desses dois profetas, Elias e Eliseu, vai mostrar para nós, vai nos dar a direção e a dimensão do que verdadeiramente um primogênito recebe da parte de Deus e recebe como impartição de um pai espiritual. Amém? 2 Reis capítulo 2, versículo 1 ao 15, diz assim: essa é a história de quando o Senhor levou Elias aos céus em meio ao redemoinho. Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho ordenou-lhe Elias: aguarda aqui mesmo, porque Yahvé está me enviando a Betel. No entanto, Eliseu respondeu: tão certo como vive Yahvé o Senhor, e como tu vives, não te deixarei. E por isso desceram juntos para Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e indagaram: sabes que hoje Yahvé vai levar teu mestre para o céu, separando de ti? Ao que prontamente retrucou Eliseu: sei, calai-vos. Então Elias lhe ordenou: Eliseu, fique aqui, pois Yahvé está me enviando até Jericó. Porém ele respondeu: juro por Yahvé, o nome do Senhor e por tua vida, que não me separarei de ti. E assim desceram juntos a Jericó. Os irmãos seguidores dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e questionaram-lhe: sabes que hoje o Senhor vai levar o teu mestre por sobre a tua cabeça para o céu? E ele replicou: sim, eu sei, mas não fale mais sobre isso. Em seguida Elias lhe disse: aguarda aqui, porque Yahvé está me enviando ao Jordão. Mas ele contestou: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei seguir só. E sendo assim, ambos partiram juntos. 50 discípulos dos profetas foram também e ficaram observando à distância o que se passava, quando Elias e Eliseu se detiveram à beira do rio Jordão. Então Elias tomou seu manto, dobrou e bateu nas águas com ele, aos quais imediatamente se dividiram, e os dois atravessaram sobre terra seca. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te como herança. Eu quero que você grife esse texto,
porque você vai entender o porquê Eliseu pediu isso. Rogo-te como herança, porção dobrada do teu poder espiritual. Elias respondeu: em verdade pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: Abba, meu mestre, meu pai, tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Em seguida, pegou a capa de Elias, que tinha caído, voltou e parou à margem do rio Jordão. E havendo tomado o manto de Elias, que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: onde está Yahvé, o Deus de Elias? Prontamente as águas se separaram em duas partes, e Eliseu passou sobre o solo seco para o outro lado. Quando os discípulos dos profetas de Jericó observaram o que se passava, exclamaram: eis que o poder espiritual de Elias agora repousa sobre Eliseu. Então aproximaram-se dele e inclinaram-se com o rosto rente ao chão. Pai das luzes, eis a tua palavra, eis a mensagem que o Senhor tem plantado em nossos corações. Eu me recolho, Senhor, a minha insignificância, porque sei, Senhor, que eu sou apenas um instrumento do Senhor, e peço que cada um de nós, Pai, venhamos ouvir a tua voz aqui. Senhor, em nome de Jesus, leve agora todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação e ministra as nossas vidas, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, entenda, primogenitura não é uma condição. Porque se nós fôssemos condicionar primogenitura, então quem que é o primogênito? Aquele que nasce primeiro. Porque em tese, a palavra primogênito significa aquele que nasce primeiro. Mas amados, para nós entendermos a primogenitura, nós precisamos fazer uma exegese um pouquinho mais profunda da palavra, dessa palavra chamada primogenitura. E quando nós vamos para o hebraico, a palavra que nós vamos encontrar para primogenitura é bekovr. Bekovr, é bem esquisito mesmo. A palavra bekovr vem de bekur, que significa primícia. O que é primícia, amados? Muito se fala de primícia, né? Alguns que vêm de outras comunidades entendem que primícia é o que se dá para o líder de din-din. Aqui nós não temos isso, tá bom, queridos? Mas o que significa primícia? Primícia é o que existe de melhor, é o que vem primeiro, amém? Mas não é o que vem primeiro no sentido de nascimento, mas sim aquele que se torna o melhor. E não o melhor no sentido de disputa, e nem no melhor no sentido de habilidades pessoais, mas sim aqueles que se tornam primogênitos, amém? Quando nós entendemos a palavra bekovr, que dentro de uma tradução simples fala primogênito por direito, mas para a gente entender isso, nós precisamos entender cada letra do alfabeto hebraico. Porque, amados, diferente do nosso alfabeto, o hebraico, cada letra do alfabeto hebraico, ela traz consigo o significado e também um sentido numérico, tá? Agora, para a gente poder entender a palavra bekovr, nós precisamos ir para o hebraico, para entender quem é o primogênito e qual é a unção que um primogênito carrega sobre si. Então nós vamos entender que a palavra bekovr, ela é composta pela letra bet. Você já está aí? Miguel colocou para você as imagens.
vai colocando as letras que eu falo para você qual é, tá? Então nós vamos encontrar a letra Bet, a letra Kaf, a letra Vav e a letra Resh. Então vamos, deixa o Juninho vai colocar para vocês as imagens das letras para vocês entenderem o sentido. Essa, por exemplo, é a letra Bet. É a segunda letra do alfabeto hebraico. Alfabeto, amados, é como... Por que nós chamamos o nosso conjunto de letras de alfabeto? Porque as duas letras gregas, alfa, beta. Amém? Então, alfa, beta, alfa, beto. Amém? Alfa, beto, de alfa. Mas no hebraico é a mesma coisa. É aleph, bet. E bet, essa pequena letrinha do alfabeto hebraico, ela tem o significado de casa. Amém? Perceba que ela tem uma abertura, ela tem um fundamento e uma cobertura. Quem está percebendo isso na imagem? Então, essa palavra, ela traz o conceito de casa. O significado dessa letra é casa. Por isso que é a primeira letra que aparece na Bíblia. Gênesis 1 começa no princípio, fala Bereshit. Bereshit começa com B. Pastor, por que a primeira letra que aparece na Bíblia é a letra que tem o conceito de casa? Porque antes de construir qualquer coisa, Deus estabelece a casa. Deus não faz nada fora da casa. Amém? O projeto de Deus é a casa, porque a casa representa a família. Amém? A casa representa a família. Então, quando se fala de primogenitura, a primeira letra que aparece é casa. A segunda letra é a letra Kaf, que ela faz isso aqui, ó. Ela parece uma mão, perfeito? Essa aqui. Essa é a letra Kaf. Kaf, ela parece uma mão, como se fosse isso aqui, assim, ó, né? Ela tem o significado de palma da mão, mas não é só a palma da mão. Essa letra representa capacidade para realizar. Capacidade para realizar, porque a mão representa habilidade. Quem está entendendo? A mão, ela representa habilidade. Então essa letra, ela traz o conceito de capacidade de realizar ou para realizar. Aí nós vamos encontrar também a letra Vav. A letra Vav, essa aqui. É uma letra que pode perceber, é uma letra que conecta o céu com a terra. É uma letra que ela tem o sentido apontando para o céu, mas ao mesmo tempo apontando para a terra. Essa é a letra Vav. Essa letra você pode perceber que ela parece um suporte, sim ou não? Quem tem aqueles ganchinhos em casa onde você pendura a toalha? Quem tem gancho de rede em casa, né? Onde põe, né? Onde você coloca. Essa letra representa isso. Essa letra representa suporte. Então a letra Vav, ela traz como conceito suporte. Amém, queridos? E a última letra que nós vamos entender, que nós vamos encontrar na palavra Bekov, é a letra Resh, que é essa letra aqui. Perceba que essa letra, diferente do Vav, ela faz isso aqui. Por que ela tem o sentido dela em cima? Porque ela tem o significado de cabeça, de início. Por isso lá em Yom Kippur, aliás, Yom Teruah, também conhecida como Rosh Hashanah. A palavra Rosh, que é Resh, tá? No hebraico não tem as vogais. Então Rosh ou Resh é a mesma. Ela tem o significado de cabeça. Ela tem o significado de início de processo. Amém, queridos? Pastor, juntando tudo isso, qual é a mensagem? Qual é a mensagem que a palavra Bekrov, que é a bênção, que é a palavra que traz o conceito da primogenitura? Juntando tudo isso, amados, qual é o conceito que nós chegamos de primogenitura? As letras do alfabeto hebraico nos mostram que primogênito é aquele que tem a capacidade de iniciar, realizar e suportar a casa. Vou repetir, se você quiser anotar, anote, porque eu vou dizer mais uma vez. Quem é o primogênito? Quem nasce primeiro? Não. Não. Tanto é que, eu vou falar para você,
quem aqui é o irmão mais novo da família e que na verdade, quando acontece qualquer problema na casa, tudo vem para você? Tem alguém? Na minha casa é assim. Lá com a minha família em Bauru, eu não sou o primogênito, aliás, eu não sou nem filho, eu sou neto. Eu sou filho, eu sou. Eu fui adotado pela minha avó e pelo meu avô. Mas tudo que acontece dentro da minha parentela, sou eu que tenho que resolver. É assim com você? Sabe por quê? Isso é bênção da primogenitura. Isso é bênção da primogenitura. Você carrega sobre você a unção da primogenitura. Isso não é porque você é o melhor de todos, não, é porque você é o primogênito. O primogênito não é o melhor, é o que serve mais. Amém, queridos? Você vai entender isso. Então, quem é o primogênito? O primogênito é aquele que tem capacidade de iniciar. Se torna o cabeça, o líder. Aquele que recebe a liderança. Por isso que ele tem capacidade para iniciar. Segundo, ele tem capacidade de realizar. É uma pessoa que recebe sabedoria. E é uma pessoa que recebe, é uma pessoa também capaz de suportar. O quê? O peso de uma casa. Nós vamos ver isso, querido. Alguns exemplos da Bíblia dentro das famílias, como por exemplo Jacó. Jacó era o primogênito? De nascimento, não. Porque a própria Bíblia diz que Jacó nasce depois de Esaú. Tanto é que Jacó, ele tinha um desejo ardente no seu coração de se tornar o primogênito. Então ele compra a primogenitura de seu irmão. E se torna o primogênito. Por quê, pastor? Porque Esaú rejeitou a primogenitura. Escute isso, amados. Sabe por que muitos não se tornam primogênitos? Porque rejeitam a primogenitura. Como que rejeita? Troca ela, como Esaú fez, por um prato de lentilha. Já já você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Então, amados, Jacó, ele não era o primogênito, mas ele se tornou o primogênito. Então, primogênito não é quem nasce primogênito, é quem se torna primogênito. Amém, queridos? Um outro caso, na mesma família, José. José era o 11º irmão de 12. Quando José, ele começa a se despertar como primogênito, causou o quê? Ciúme nos irmãos. Quem era o primogênito de Jacó? Rúben. Jacó teve 12 filhos, que dá origem aos 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel. Vocês estão comigo? Até aí vocês estão entendendo? Jacó teve 12 filhos. José era o 11º de 12. Benjamim ainda não era nascido. Mas a Bíblia fala que José recebeu a túnica de primogênito. A túnica que deveria pertencer a Rúben, entre aspas, que era o mais velho, não veio sobre Rúben, veio sobre José. E foi exatamente por isso que José passou por aqui passou. Por isso que todo primogênito, ele vai ser submetido a provas, para que ele entenda o lugar que ele foi colocado. Perceba que todo primogênito passa por provas, por provações um pouco mais vamos dizer assim, mais pesadas. Jacó teve que fugir da casa do pai. Jacó foi enganado pelo seu próprio sogro. Teve que trabalhar 14 anos para casar com a mulher que amava. Será que tem varão que faria isso hoje? Trabalhar 14 anos só para... Amados, às vezes a gente só dá uma ligadinha para varão, não responde o zap, a gente já desiste. É ou não é? E quiçá trabalhar 14 anos, ainda ser enganado.
E detalhe, trabalhou para a mesma pessoa. Mas enfim, queridos, José com 17 anos, recebe a túnica da primogenitura. Recebe a túnica da primogenitura. O que ocasionou inveja dos irmãos, a ponto dos irmãos jogarem ele dentro de uma cisterna, vendê-lo como escravo para os ismaelitas. E depois de praticamente 20 e tantos anos, houve fome, e o que José se tornou? O suporte. Aquele que sustentou a casa, inclusive o próprio pai. José se tornou o primogênito, mas ele não nasceu primeiro, ele se tornou o primogênito. Mais uma vez eu afirmo, primogênito não é quem nasce primeiro. Primogênito é quem se torna capaz de iniciar, realizar e suportar. Quem mais? Nós vemos Davi. Davi, ele era o primogênito de Jessé? Não era o primogênito de Jessé. Mas quando Deus fala para o profeta Samuel, olha, eu escolhi um rei. Como era comum, e isso, amados, até os dias de hoje, se valoriza muito o que nasce primeiro, porque o desejo, ou o princípio, é que quem nasce primeiro se torne o primogênito. Mas infelizmente isso não acontece, na maioria das vezes. Nem sempre o que nasce primeiro se torna o primogênito. E amados, a Bíblia não conta a história dos irmãos de Davi. Só diz que o seu irmão mais velho era possuído de inveja do próprio Davi, exatamente por causa da unção, porque o primogênito carrega a unção. Eu vou repetir, você não entendeu. O primogênito carrega a unção de primogênito. Amém, queridos? E a Bíblia fala para Samuel, vai para a casa de Jessé que eu escolhi um rei. Automaticamente, quando ele chega diante de Jessé e fala, olha, eu vim aqui porque Deus falou que da tua casa vai sair um rei para Israel. Quem que Jessé apresenta? O primogênito, Eliabe. Era automático. E Eliabe, ele tinha aparência de primogênito. Ele tinha aparência de primogênito. Ele era forte, robusto, manejava bem as espadas, porque ele era guerreiro de Saul. Ele fazia parte do exército de Saul. Mas Deus rejeita. Sabe por quê, queridos? Não basta ter aparência de primogênito, tem que ter coração de primogênito. Davi tinha aparência de primogênito, mas ele não tinha coração de primogênito. O que Deus fala para Samuel? Não é nenhum destes. Olha, não olha para a aparência, porque os homens não vê como eu vejo. Os homens olham a aparência, eu vejo o coração. Acabaram seus filhos, Jessé? Ah não, tenho pouca sombra, cuidando das ovelhas lá. Tem lá o ruivinho, loirinho, de bela aparência, que a Bíblia fala que ele era de bela aparência. Só não vou falar que ele era parecido comigo, que ele era loiro. E Davi é ungido rei. E a primogenitura de Davi se deu só na casa de Jessé? Não. Quando ele chega na casa de Saul, para tocar a harpa para expulsar o capeta do rei, porque o rei estava endemoniado, Davi também se torna o primogênito de Saul. Tanto é que o próprio Jonatas, que era o primogênito, foi quem equipou Davi para que Davi se tornasse o primogênito. Davi se tornou o cabeça, Davi se tornou o general dos exércitos de Saul. Depois começou a ser perseguido, por quê? Por causa da unção da primogenitura. Não era só por causa da unção do rei, mas era por causa da primogenitura. Dentro, amados, dos exemplos espirituais, nós temos, por exemplo, Josué. Josué era filho de sangue de Moisés?
sim ou não? Ele não era filho. O primogênito de Moisés se chamava Gerson. O filho mais velho, o primogênito de Moisés é Gerson. Mas por que Gerson não recebeu o manto da liderança de Moisés? Porque existem filhos naturais que não carregam em seu coração e não se tornam primogênitos. Por isso que o ministério, querido, nenhum ministério deve ser passado ou pode ser passado de pai para filho simplesmente porque a pessoa é filho. Eu converso muito isso com o Miguel. Essa semana mesmo nós tivemos um tempo de mesa com ele, e eu falei para ele, se você não se posicionar, não entenda que você vai ser ministro, não entenda que o seu ministério vai se desenvolver, porque seu pai é apóstolo e porque sua mãe é profeta. Eu falei, você não é apóstolo e nem profeta porque nós somos. Eu falei, você precisa construir, você precisa se tornar primogênito. Falei, não adianta você olhar e ver, falei, você tem que se posicionar como primogênito. Conversamos muito sério essa semana. E falei, se você não se posicionar como primogênito, quem vai acabar herdando o legado vai ser outro. Você vai ver outros crescerem e vai ficar para trás. Foi exatamente o que aconteceu com Josué e Moisés. Josué não era filho legítimo de Moisés, mas a Bíblia diz que ele era auxiliar, ele era servo de Moisés. Moisés ia para a tenda, Josué ia com ele. Moisés subia para o monte, Josué subia com ele. Josué se tornou cabeça dos exércitos de Israel nos tempos de Moisés, se tornou general. Ele era servo de Moisés, ele andou com Moisés, portanto Moisés se tornou pai espiritual de Josué, aliás, Yehoshua. Quando no fim da vida, Deus já estava para recolher Moisés, já estava determinado que Moisés não ia conhecer a terra prometida mesmo, porque Deus falou para ele, fale a rocha, ele foi lá e com raiva e perna a rocha, que representa Jesus. Deus fala para ele, chama Josué, filho de Num. O que Deus está falando? Por que Deus faz questão de falar Josué, filho de Num? Ele tem uma paternidade terrena, mas o legado ele recebeu da paternidade espiritual. Porque só um pai espiritual pode dar destino. Só um pai espiritual. Você ouviu repetir isso durante 6 semanas. E mais uma vez eu afirmo, só um pai espiritual pode dar destino para o filho. Chama Josué e diga ao povo, ele vai ser meu sucessor. Em Josué capítulo 1 Deus fala, assim como fui com Moisés, eu sou com você. Assim como eu fui, pega esse povo, vai, não temas, vai. Não aparte da sua boca o livro dessa lei, medita nela de dia e de noite. Então farás prosperar o seu caminho, tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido. Josué recebe o manto do primogênito, sendo um filho espiritual. Em outro caso, e aqui, acabamos de ver, Eliseu. Eliseu era filho natural de Elias? Não. Eliseu era filho de Safate, habitantes de Jezreel. Mas por que Eliseu recebeu o manto de Elias? Porque ele se tornou o primogênito de Elias. Ele se tornou um filho espiritual com bênção de primogenitura. Pastor, então significa que o que Eliseu pediu, agora pega esse lance, por isso que eu pedi para você grifar. Por que quando Eliseu pede para Elias, fala assim, eu quero que como herança você me dê a porção dobrada do teu espírito, você sabe o que Eliseu estava pedindo?
Ele estava pedindo a porção da primogenitura. Ele estava reclamando num bom sentido, reclamar no sentido exato. Ele estava pedindo, já que Elias deu a brecha, falou assim: eu quero a bênção de primogênito. Porque, amados, só quem entende o sentido da primogenitura recebe o desejo de se tornar primogênito, não por causa do manto, mas por causa da unção. Então, amados, entenda algo. Vamos pegar alguns pontos aqui. Deus cumpre seu propósito por meio de filhos primogênitos. Entenda algo, querido. Não adianta você pegar aquela história, porque hoje está na moda, né? Porque muito se fala de propósito hoje, né? Porque Deus tem propósito na minha vida. Porque propósito. Deixa eu falar para você. Deus só cumpre propósitos na vida de primogênitos. Não adianta você ficar falando que você tem propósito, se você não se tornar primogênito, querido. Não tem propósito. Você vai ser mais um na casa. E Ele não chamou você para ser mais um na casa, Ele te chamou para ser primogênito. Para quebrar o gelo, olha para essa pessoa que está perto de você e fala para ela assim: Ele te chamou para se tornar primogênito. Então eu não sou primogênito, eu me torno primogênito. Amém, queridos? Quem está me entendendo? Porque primogênito não é quem nasce. Ah, eu sou o primeiro. Não, eu não sou o primeiro, eu me tornei o primeiro. Eu me tornei o primeiro. É isso que você precisa ganhar. É essa visão que vocês precisam ganhar. Amém, queridos? Agora preste bem atenção. A igreja, qual é a visão que Deus tem da igreja? Que a igreja é formada por filhos primogênitos. Hebreus 12, 22, 23 diz: mas tendes chegados ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares de anjos, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu, a Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos justos agora perfeitos. Pega a parte A do versículo 23, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Sabe o nome no escrito no livro da vida, querido? É primogênito. Se você tem a garantia que o teu nome está escrito no livro da vida, então significa que você é primogênito. Amém? Porque Deus só opera propósitos por meio de primogênitos. Então não adianta você dizer: ah, eu sou salvo porque eu tenho fé. Se você não se torna primogênito, você pode até ser salvo. Talvez, sei lá, eu não sou o dono da salvação para saber. Você pode até ser salvo, mas e o propósito? Vai se cumprir? Você vai se tornar um filho de propósito, como nós pregamos na segunda mensagem dessa série. Quem são os filhos de propósitos? São aqueles que se tornam primogênitos. Você pode perceber, a Bíblia pode citar muitos nomes, mas você vai ver grandes coisas sendo realizadas somente por primogênitos. Somente por primogênitos. Somente por primogênitos. Os primogênitos são consagrados e de exclusividade do Senhor. Amados, os primogênitos, eles pertencem a Deus. Eles são exclusivos de Deus. Amém, queridos? 1 Pedro 2,9 diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva. O que Pedro estava dizendo? Vocês são primogênitos. Porque o primogênito, ele é de exclusividade de Deus. Deus disse isso através de Moisés. Êxodo 13, verso 1 e 2. Então o Senhor Deus ordenou a Moisés: consagra-me todos os primogênitos. Todo o primeiro filho israelita que venha à luz me pertence, não somente entre os seres humanos, mas também entre os animais. Todo primogênito pertence a Deus. Todo primogênito carrega a marca da exclusividade. Números 3, verso 13 diz: assim, todo primogênito me pertence. Por quê? Vamos entender o sentido?
No dia em que feri de morte todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei a mim todos os primogênitos em Israel, tanto dos homens como dos animais. Eles me pertencem. Eu sou Yahvé. Então o primogênito carrega exclusividade. Todo primogênito carrega exclusividade. Ele carrega em si o sentimento de pertencimento. Eu pertenço a alguém. Amém ou não amém, queridos? Agora vem a bênção. O primogênito ou os primogênitos recebem o direito de receberem porção dupla. Amados, Deus tem bênçãos para vocês, mas para os primogênitos é dupla bênção. É porção dobrada para o primogênito. Todo primogênito. Vocês entenderam o que Eliseu pediu? Vocês começaram a entender o que Eliseu pediu? Quem começou a entender o que Eliseu pediu? Foi exatamente o que ele pediu, porque ele entendeu. Ele entendeu que como filho primogênito, ele tinha o direito, não de uma herança palpável, mas da unção, porque a visão de Eliseu não foi uma visão de coisa palpável. Ele falou assim: eu não quero o que você tem, eu não quero o que você possui de material, eu quero a unção que está dentro de você. Todo primogênito recebe o direito de receber porção dobrada. Deuteronômio 21:17. Reconhecerá como primogênito o filho da mulher da qual ele não prefere, concedendo-lhe porção dupla e tudo quanto possuir, porquanto é a primícia da sua virilidade, e todos os direitos do filho mais velho do primogênito lhe pertencem. Primogênito tem o direito de receber 2 vezes mais. Por isso que todo primogênito recebe 2 vezes mais. E todo primogênito não pode desejar menos do que 2 vezes mais. Porque existe porção dupla para primogênitos. Agora vamos lá, queridos, para desenrolar a mensagem, para mim ser rápido, para mim acabar a mensagem rápido. Quais as características que torna alguém um primogênito? Quais são as características que vão fazer de você um primogênito? Nós vamos encontrar exatamente essas características na história de Elias e Eliseu. Por isso que eu fiz questão de trazer à tona, como texto base da mensagem, a história de Elias e Eliseu. Essa história, querido, começa em 1 Reis 19. Quando Elias sai de uma depressão profunda. Pastor, depressão, endemoniamento é demônio. Não fala do que você não sabe. Não fala do que você não sabe. Elias viveu um período de depressão profunda. Pastor, mas por quê? Por medo de Jezabel? Não era medo de Jezabel, era estafa. Ele estava cansado. De quando ele profetizou a Acabe, segundo a minha palavra não chove, passaram-se 3 anos e meio, ele sem casa, morando no deserto, tomando água do ribeiro de Querite e comendo pão que o corvo trazia. Passou por aí a necessidade dele? Não. Deus fala para ele: vai a Sarepta que eu mandei uma viúva te sustentar. Chega lá, ele teve que produzir o alimento. Todos conhecem a história? Porque chega, eu fico imaginando, porque a gente imagina, sim ou não, ainda mais crente com fome. Eu fico imaginando Elias, Deus ordenou a viúva de Sarepta, né? Para me sustentar. Eu fico imaginando ele, nossa, chegando lá vai ter cordeiro assado. Vai ter, hoje eu vou tirar a barriga da miséria. A Bíblia fala que quando ele chega em Sarepta, ele encontra o quê? Uma mulher pegando cavaco. E ele chega empolgado. Eu fico imaginando Elias, né? Todo feliz. Nossa, hoje eu vou tirar a barriga da miséria. Hoje eu vou comer igual eu como no pão da pizza. Hoje eu vou comer, tá? Até sair pro zóio. Ele chega para a mulher, como todo crente educado, né? Dá um pouquinho d'água, irmã. Dá um pouquinho d'água. Que é para não assustar, né? Senão você já assusta de repente assim. E os irmãos não convidam mais, né, Jean?
Hã? Dá um pouquinho d'água. A hora que a mulher levanta, vai pegar água, ele fala, viu, traz um bolinho também, irmã. Traz um bolo também. A mulher olha para ele assim e fala assim, esse daí não... A mulher olha, eu imagino que a mulher deve encher o olho d'água e falar para ele, tão certo como vive o Senhor, que a tua serva não está catando cavaco, porque eu tenho só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, para amassar, fazer um bolo, para comer eu e meu filho, depois disso nós vamos morrer. Eu fico imaginando que Elias olha para o céu e fala assim, brincadeira, meu. Amados, brincadeiras à parte, a gente faz isso para poder quebrar um pouquinho do gelo. Mas Elias vinha de uma pressão violenta. Pressão, mataram, Jezabel mandou matar os profetas. Muitos profetas morreram por ordem de Jezabel. Jezabel faz uma anarquia em Israel. Israel se contaminou, se perverteu, se prostituiu espiritualmente, abandonando o Senhor. 3 anos e meio de guerra, até que Elias faz o desafio aos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. Eram 850 pessoas contra um. Qual que era o sentimento de Elias? Foi a reclamação dele: mataram os teus profetas, só ficou eu. Porque não tinha um. No dia do desafio, os profetas estavam fugidos. Se você ler o texto da Bíblia, você vai ver que o mordomo de Acabe, como um homem temente a Deus, ele esconde alguns profetas em algumas grutas e sustenta esses profetas. Então eles não estavam lá, Elias não tinha visto. No coração e na visão de Elias, na visão humana de Elias, só tinha ele. Quem aqui nunca se sentiu só? Principalmente diante de 850 pessoas querendo te engolir vivo. Eu fico imaginando Acabe com a mão na espada, esperando que alguma coisa iria acontecer. Eles iam matar Elias, porque a ordem de Jezabel era: encontrou Elias, mate. Elias passou a vida, durante esses 3 anos e meio, fugindo da morte. Quando desce fogo no céu, quando ele ora, e o povo de Israel reconhece só o Senhor é Deus, na cabeça de Elias, agora eu vou ter descanso. Foi isso que aconteceu? Não, quando o banana do Acabe chega em Jezreel e fala para Jezabel que Elias matou os 450 profetas de Baal, Jezabel vira no giraia e manda os servos dar recado para Elias: diga para ele que eu morra se até essa hora eu não fizer o mesmo com ele, o que ele fez com os profetas de Baal. Sabe qual era o sentimento de Elias? Acabou, eu não aguento mais. Esse é o sentimento de quem tem depressão, tá, pessoal? Para você não falar abobrinha. Para quem é muito crente, muito espiritual, super espiritual, depressão é coisa do diabo. Vou falar para você: diabo é a tua língua e a tua mente que pensa desse jeito. Sabe por que eu falo com propriedade? Porque eu tive depressão. Eu enfrentei depressão. E eu só estou aqui porque a força da igreja me sustentou. Eu tive uma igreja que me amparou. Eu tive uma família, uma esposa que me amparou. Porque não é fácil. Então só fale o que você sabe. O que você não sabe, você não fala. Se você não viveu, recolha-se a tua insignificância. Voltando para a mensagem. Elias tinha um sentimento de solidão. Acabou, eu não aguento mais. Quando passa a fase da depressão, e como que Deus tratou a depressão de Elias? Comida. Deus trouxe diazepam para Elias? Não trouxe, querido. Deus mandou, falou: toma 3 gotinhas de Rivotril aqui. O que Deus falou para Elias? Elias entrou debaixo do zimbro, falou: eu quero morrer, eu não aguento mais, eu quero morrer. Amado, se esse fosse o sentimento de Elias, entenda aí, se esse fosse o sentimento, era só ter ficado lá em Jezreel que Jezabel executava, acabou.
Mas ele fala porque ele não aguentava mais. E aí Deus fala para ele assim: deita e dorme. Ele dorme. Aí o anjo vai lá e acorda ele com pão e água. Fala: come. Aí depois que ele acabou de comer, dorme de novo. Até que com a força daquela comida, a Bíblia diz, Elias conseguiu caminhar até o monte. E lá no monte ele ouviu a voz do Senhor. E falou para ele, falou: vai à casa de Safate em Jezreel e unge Eliseu no teu lugar. E Deus dá uma direção. E ali começa a história de Elias e Eliseu. Abra comigo a sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 ao versículo 21. A Bíblia diz assim: Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava, eu quero que você pegue detalhes do texto, que arava com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa, lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo, e eles todos comeram. Depois, preste bem atenção, partiu com Elias, tornando-se seu assistente e aprendiz. Em algumas versões vai estar discípulo. Aqui começa a história de um pai espiritual e de um filho espiritual que carrega sobre si a primogenitura. Quando nós olhamos para esse relacionamento, nós conseguimos identificar as características de um primogênito. Então vamos rapidinho, num bate-bola, bem rápido, para poder concluir a mensagem. Quem é o primogênito? Primeiro, primogênito é aquele que carrega o coração de servo. Quem se torna primogênito? Não é aquele que tem um sentimento de grandeza, não é aquele que é orgulhoso. A primeira característica de um primogênito é coração de servo. Como que nós identificamos um coração de servo na vida de Eliseu? Quem era seu pai? Safate. Ele estava na condição de superior? Não, ele estava trabalhando para o pai. Quando Elias chega em Jezreel, na casa de Safate, onde que ele encontrou Eliseu? No trono? Não. Onde ele encontrou Eliseu? Trabalhando no último arado, que eram 12, ele estava no último. Coração de servo. Quer ser primogênito? Quer carregar bênção de primogênito? Pise no orgulho e receba um coração de servo. Amados, quando eu olho para isso, eu vou entender o porquê que a Bíblia chama Jesus de primogênito. Porque Jesus, pastor Hélio, tinha coração de servo. Paulo diz isso em Filipenses 2, que mesmo sendo Deus, oh aleluia, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se colocou na condição de servo. Ah, pastor, mas eu sou servo de Deus. Amados, entenda algo. Se você não aprender a servir um líder, você nunca vai servir Deus. Vamos combinar? Se você não aprender a seguir uma visão, se você não conseguir identificar um pai espiritual, se você não conseguir caminhar debaixo de uma visão de um pai espiritual, o que você vai construir? É exatamente por isso que o evangelho está deturpado. É por isso que você em cada esquina encontra uma igreja. São primogênitos? Muitas vezes não são. E recebe lá uma revelação, ele lê na Bíblia, Absalão, ele abre salão e vai lá e abre um salão. E começa a pregar um monte de baboseira, não se prepara,
não tem conhecimento bíblico, não tem relacionamento com Deus, e pensa, manda fazer uma cadeira gigante, bota lá pastor, presidente, senta em cima, e quer obrigar os outros a fazer aquilo que é a sua vontade e não a vontade de Deus, e usa o nome de Deus para isso. Não tem coração de servo. Por isso que igrejas cujo líder, cujo pai espiritual não tem um coração de servo, ele não pode ser um pai espiritual. Porque um pai espiritual também precisa receber um coração de servo, para encontrar filhos com coração de servo. Então, antes de eu ter filho primogênito, eu preciso me tornar filho primogênito. Vocês estão comigo? Eu me emociono quando o apóstolo Francisco me chama de meu Timóteo. Eu tenho vontade de me jogar no colo do velhinho. Diga-se de passagem, essa semana ele está com a tocha, está pregando na conferência de batalha espiritual lá no Bola de Neve em São Paulo. Essa semana ele está com a tocha, né? Segundo, o primogênito carrega em si o princípio da honra. Nós vemos isso. Quando que nós vemos isso na vida de Eliseu? Quando ele recebe o manto de Elias, a identificação do chamado, ele não deixou de honrar o seu pai e a sua mãe. Quando ele recebe o manto, quando Elias joga o manto sobre ele e fala assim, viu, você vai ser meu primogênito, você vai carregar o meu legado, você vai andar comigo. Ele não precisou desonrar um para poder honrar o outro. Até porque honra, querido, honra não é algo que se exige. Honra é um princípio de duplo sentido. Eu honro para ser honrado. Eu pratico a honra para receber a honra. A Bíblia fala que Eliseu olha para Elias feliz. Eu acredito que gerou uma felicidade no seu coração. Mas ele não podia romper com princípios. Ele diz, deixa eu me despedir do meu pai e da minha mãe. Eu preciso honrá-los. Eu carrego honra e eu preciso honrar o meu pai. Porque se eu não honro meus pais, como eu vou honrar meu líder? Sabe por que tem muitas pessoas que têm dificuldade de honrar um líder? Porque não honra nem o pai e a mãe. Não aprendeu nem a honrar pai e mãe. Como vai honrar um líder? Como vai reconhecer uma paternidade espiritual? Se eu não aprendo nem a honrar aqueles que me geraram, aqueles que me deram vida, aqueles que me sustentaram. Então, a segunda coisa que se carrega, que um primogênito carrega, é o princípio da honra. Se eu não honrar, eu não serei honrado. Mas se eu honrar, eu serei honrado. Sabe por que Eliseu se tornou um profeta de honra? Porque ele aprendeu a praticar a honra. Eu não entendo alguns líderes que vivem pedindo honra para o povo. Ah, mas deixa eu falar para você, a honra não é algo que se exige, é algo que se pratica. Me dirijo a alguns líderes que provavelmente devem estar assistindo essa transmissão ou vai assistir em algum momento. Não exija honra, pratique honra. Honre os teus filhos ministeriais, honre os membros da tua igreja, honre a tua esposa, honre teus filhos. Então você vai ser honrado, você não vai precisar pedir honra. Para de pedir honra. Para de exigir honra. Não, porque você tem que me honrar. Porque eu sou pastor, eu sou o apóstolo. Você tem que me honrar. Se esse líder não carrega princípio de honra, você não tem que honrar coisa nenhuma. Porque só recebe honra quem pratica a honra. O princípio da honra é a honra. Amém, queridos? Terceiro, todo primogênito, o primogênito carrega a disposição de renunciar a si mesmo e a sua vida. Como que eu vejo isso na vida de Eliseu? A Bíblia fala que quando ele se despede, pratica a honra com seus pais, ele pega o seu arado e ele taca fogo em tudo. O boi, como um bom cristão, ele mata e faz um churrasco para todo mundo. Pastor, mas por que Eliseu queimou o seu arado e matou os bois? Para ele olhar para o seu passado e dizer assim, eu nunca mais vou voltar aqui.
Amados, entenda algo. Ministério, para vocês que se dizem, né, vocês que carregam, eu tenho propósito, eu tenho isso, eu tenho aquilo, entenda isso. Ministério é um caminho sem volta. Entendeu? Servir um líder, servir uma visão, é um caminho sem volta. Então deixa eu falar para você, é melhor você abandonar do que você deixar lá vivo, porque qualquer coisinha que acontece, você fala, ai, bem que eu poderia voltar, né? Ah, eu vou abandonar esse cara aí, vou voltar lá. Eu vou abandonar esse Elias aí não está com nada não. Cara louco, eu vou ficar andando atrás desse cara. Eu vou voltar lá para casa do meu pai, eu vou arar. Eu vou voltar com a minha junta de boi. Sabe o que é isso? Quem pensa desse jeito não é primogênito. Porque primogênito, ele tem disposição para renunciar. Porque ali Eliseu não estava renunciando apenas o seu trabalho secular. Ele estava renunciando a sua própria vida. Para servir quem? Para servir Elias. Para servir uma visão. Para servir um propósito. Quem está comigo? Quarto, o primogênito carrega a humildade para se tornar servo e discípulo de um pai espiritual. O último versículo, versículo 21 diz, na última parte, depois partiu com Elias, tornando-se seu assistente e discípulo. Elias passa a ser o modelo que Eliseu queria seguir. Eliseu, ele não chegou em Eliseu e falou assim, viu, eu vou ser profeta também, eu vou fazer milagre eu também. Não, o que acontece? Oh, aleluias, pega essa revelação que eu estou recebendo agora quentinha. Infelizmente tem muitos que não recebem a unção de primogênito, mas recebe a unção de Geazi. Quem foi Geazi? Assistente de Eliseu. Quando Eliseu promoveu a cura de Naamã, Naamã veio com um monte de riqueza e falou para Eliseu, toma. Eliseu falou, não quero, eu não quero. Você não foi curado porque eu fiz alguma coisa, você foi curado porque Deus te curou. Agora entra o espírito de Geazi. A Bíblia fala que Geazi sorrateiramente usa o nome de Eliseu para se autopromover. Pegou? Chega diante de Naamã e fala assim, o meu Senhor, relacionando-se a Eliseu, falou para mim vir aqui e pegar tantos ciclos de prata, e a muda de não sei o que e tal. Ele quis usar o nome e a figura de Eliseu para promover o seu próprio ego e o seu próprio desejo. Sabe qual é o fim de quem carrega? Sabe qual é o fim de quem carrega em si o sentimento ou a síndrome de Geazi? Querer se beneficiar em nome do líder, ao invés de servir o líder, eu quero me beneficiar, eu quero o que ele pode me dar, eu quero me beneficiar das coisas que o ministério dele, que cerca o ministério dele. Então, sabe qual é a herança daqueles que carregam a síndrome de Geazi? A lepra de Naamã. Você não foi chamado para carregar a síndrome de Geazi. Você foi chamado para ser primogênito. E o primogênito, ele se torna servo e discípulo. Como assim, pastor? Elias, eu vou te servir, eu vou carregar a tua mala. Eu vou carregar a tua mala. Eu preciso carregar a tua mala, Elias. Segundo, eu vou sentar para aprender contigo. Porque eu sei que você tem algo para me ensinar. Quanto tempo demorou, amados? Alguns historiadores dizem que Eliseu caminhou com Elias como servo e discípulo por 17 anos. Até que aconteceu o episódio do texto base da nossa mensagem. 17 anos. Eu vou repetir, amados. 17 anos. Apenas como servo e discípulo. 17 anos servindo a um pai espiritual, servindo a um líder. Quinto, o primogênito
antes do manto do ministério, carrega o manto da unção. Entra no texto que nós lemos, 2 Reis capítulo 2. Todo primogênito, antes de carregar o manto do ministério, que é o legado, ele carrega o quê? O manto da unção. Eu vou carregar a tua mala, não porque eu quero a tua mala, mas porque eu quero a tua unção. Eu quero o que você tem dentro de você. Eu não quero os benefícios do líder, eu quero o coração do meu líder. Eu quero ganhar o coração dele. Eu quero ter o mesmo coração dele. E por último, para concluir, o primogênito, aliás, quinto, peraí, eu acho que eu li errado aqui. O primogênito, antes do manto do ministério, carrega o manto da lealdade. Amados, como eu já disse em outras mensagens, a lealdade é uma coisa que ninguém fala mais, porque nem existe. Não existe lealdade. O que é a lealdade? É o ato de não virar as costas para aquele que está do teu lado. Por isso que a Bíblia chama, no Salmo 103, que nós falamos aqui na Santa Ceia, que o amor leal do Senhor é desde sempre e é para sempre. Por que a Bíblia, por que o salmista faz questão de dizer amor leal? Porque o amor de Deus é incondicional. E por causa da incondicionalidade do seu amor, Ele nunca vira as costas para você. Ele nunca vira as costas para mim. Ele nunca vai dar as costas para nós. Ele nunca vai nos deixar. Somos nós que deixamos o Senhor, não é Ele que nos deixa. Somos nós que muitas vezes não somos leais. Qualquer tribulaçãozinha nós queremos, entendeu? Mas quem é o primogênito? Antes do primogênito carregar ministério, ele carrega a lealdade. Eu não vou te abandonar. E foi o que aconteceu nesse episódio que nós lemos. A Bíblia fala que Elias chega num lugar e fala para Eliseu, fica aqui. Sabe o que Elias estava falando para Eliseu? Você já está pronto, porque nesses lugares onde Elias com Eliseu passaram, havia escolas de profetas. Então havia muitos discípulos de profetas. Você pode perceber que a Bíblia fala, e os discípulos dos profetas que estavam em Jericó, e os discípulos dos profetas que estavam... Por quê? Porque havia escola de profetas nesses lugares. Elias, eu acredito que estava fazendo como um líder, como um pai espiritual. Ele estava passando, e já era anunciado que Elias seria levado aos céus. Já era anunciado entre os profetas que Deus iria tomar Elias. Até porque Amós diz que Deus não realiza nada sobre a terra sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E Eliseu junto. Então quando sabe o que Elias estava falando para Eliseu? Eliseu, você já está pronto para o ministério. Você já está pronto, Elias. Eliseu, você está pronto, fica aqui. Qual que foi a resposta de Eliseu? Todas as vezes para Elias: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Lealdade, manto de lealdade, que é o que falta para essa geração. É o que falta para essa geração, principalmente geração de crente, que gosta de falar da lealdade de Deus, mas não consegue receber em seu coração a características de Deus, chamada lealdade. Eu não vou te deixar. Eu não vou. Você vai subir. Ô Eliseu, você ficou sabendo que o teu Senhor vai? Fica aqui, deixa ele. Cala-te, eu não quero saber. Eu não quero um ministério. Eu posso estar pronto, mas eu quero caminhar do lado do meu líder. Eu quero ser leal a ele. Eu vou carregar a mala dele até Deus levar ele embora. Enquanto Deus leva ele embora, eu vou servir o meu líder, eu vou caminhar com o meu líder, eu vou andar com ele, porque eu carrego a primogenitura. Ele não deixou. Por 4 vezes Elias fala, fica. Ele disse, eu vou. Eu não te deixo. Você pode ser chato, você pode ser isso, você pode ser aquilo. Há 17 anos de serviço, não te deixo até que você não for embora. Agora sim, por último, o primogênito tem disposição para carregar o legado do pai espiritual, sendo reconhecido não pelo que construiu, mas pelo que recebeu.
Amados, muitos de nós queremos ser reconhecidos por aquilo que nós construímos, e não por aquilo que nós recebemos. O verdadeiro filho primogênito, ele não será reconhecido por aquilo que constrói. Ele será reconhecido pelo que ele recebe. Isso é primogênito. Isso é primogenitura. A Bíblia fala que depois de Elias ascenso aos céus, a Bíblia fala que Eliseu fica muito triste. E como que ele chama Elias? Meu pai. Meu pai. Na versão mais, ai meu Deus do céu, esqueci a palavra, mais clássica. Almeida Revista Corrigida vai dizer assim, que Eliseu orou, meu pai, carros de Israel, o que ele estava falando? Traz o meu pai de volta, traz o meu pai de volta. Mas não era Safate, era Elias, é o meu pai. A Bíblia fala que ele fica triste como se Elias tivesse morrido, ele rasga o manto. Mas a Bíblia fala que quando ele levanta, ele não vai carregar um manto próprio, ele pega o manto do seu pai. Deixa eu perguntar para você, querido, de quem que é o manto que você carrega? Dá uma cotovelada no seu irmão para encerrar a mensagem e falar para ele assim, de quem que é o manto que você vai carregar, irmão? De quem que é o manto que você vai carregar? A Bíblia fala, olha, escute isso, a Bíblia fala que Eliseu pega o manto de Elias, chega diante do Jordão, ele não chama uma autoridade, porque ali ele estava na condição de filho, ele fala, cadê o Deus de Elias? E ele, com o manto de Elias, o Jordão reabre. Quer que eu falo para você? O que vai abrir as portas para o teu ministério é o manto do teu pai espiritual. Não tem segredo, querido. Não tem segredo. Cuidado, hein? Para você achar, não, porque eu conheço tanta gente que não tem um pai espiritual e construiu. Deixa eu falar algo para você. Será que o que esse líder está construindo é de Deus ou é dele próprio? Porque Deus é um Deus geracional. O Deus que nós servimos é um Deus geracional. Quando Eliseu, com a capa de Elias, abre o Jordão, os filhos dos profetas, os discípulos dos profetas olharam e falavam assim, verdadeiramente, o espírito ou a condição espiritual de Elias está na vida de Eliseu. Eliseu não foi reconhecido pelo que construiu, mas pelo que recebeu. Eliseu não construiu o seu ministério com o que ele fez, mas com o manto do seu pai espiritual. Isso é ser primogênito. Se coloque de pé, igreja. Peço perdão de ter passado um pouquinho do horário. Normalmente até às 11h30 culto de Santa Ceia, mas hoje foi um dia específico. Amados, Deus te chamou para ser primogênito. Deus cumpre seus propósitos através de primogênitos. Deixa eu falar para você, até quando você só vai ser filho? Até quando você só vai ser filho? Eu sou filho. Você precisa ser primogênito de um pai espiritual. Você precisa aprender a servir uma visão. Cuidado, amados, com o que você vê na internet. Esses caras que são rebeldes, normalmente com coração de rebelião. Normalmente com coração de rebelde. Tem um abestado da internet, ele ganhou um monte de seguidor na rede social no tempo de pandemia, que só fala abobrinha, e um monte de gente segue. Deixa eu falar para você, querido, aquele que você segue, é dele que você recebe a paternidade. Porque paternidade você recebe, não tem jeito. Feche os seus olhos.